cego eu andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador. Amém, irmão? Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me convenci-me, não fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz. Fui na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Fui na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé e meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Fui na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia! Fui na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Eu saúdo os irmãos com a santa e maravilhosa paz do Senhor. Jesus nos deu uma ordenância: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, infelizmente já está com o seu passaporte para a morte. É morte eterna, porque o homem
ele foi feito imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem e à humanidade uma identidade. E esta identidade foi ser imagem dele. O homem tem esse privilégio de ter e ser a imagem de Deus. Mas o homem degrediu a imagem de Deus. Como pregador, o homem, quando pecou, ele se tornou um ser decaído, desobediente e necessitado de se arrepender e de ter arrependimento. O homem outrora agora, ele não tem mais o direito de ser chamado filho de Deus, porque a humanidade que pecou e trouxe para essa geração, que somos nós, e se identificamos pecadores, se não se confessamos diante de Deus e se tornamos um corpo corrupto e pecaminoso, Mas para isso foi dado ao homem o privilégio de ser salvo, Em uma cruz, Jesus veio com o seu Pai poderoso, mandou o seu Filho aqui em gerações passadas para confrontar o pecado. E ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para o pecado ser eliminado da terra, o homem vai ter que se arrepender, De maneira alguma, Jesus não pode tirar o pecado se o homem não pedir perdão. Se o homem não se arrepender dos pecados, ele não pode fazer nada por ninguém. Se o homem não vê e entender que ele necessita de confessar os seus pecados, Deus não pode fazer por você. Você tem que confessar os seus pecados. Ele mesmo disse na palavra dele: se confessarem vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Então, para isso, o Filho foi mandado para morrer pela uma geração, pela humanidade que está distante dele. Ele veio como luz para o mundo, mas a humanidade tem amado mais as trevas, tem buscado mais as filosofias, os dogmas deste mundo e tem deixado de adorar o Pai em espírito e verdade. O homem se corrompeu outrora ao ponto de ficar realmente distante de Deus. Amém. Mas Jesus, ainda com seu amor, lá no livro de João 3:16, ele dá uma promessa poderosa para o ser humano entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho amado em gerações passadas, não para todos aqueles que pereçam, Amém? Mas que tenham vida eterna. Deus, ele com seu amor, ele concedeu o seu Filho amado para morrer por sacrifício de sangue, ali sendo renegado, chicoteado, coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés. Assim estava o nosso Jesus ali, por amor de mim e você. Mas que a humanidade nesta geração não tem entendido a comprovação de ele estar na cruz ali naquele momento. O mistério da cruz, para muitos hoje, não tem dado valor.
A humanidade não tem dado valor sobre o sacrifício de Jesus na cruz e tem deixado de adorar o Criador para adorar a criatura. O Deus deste mundo, o diabo, tem cegado o entendimento da humanidade para poder morrer eternamente na condenação dos pecados, né? E aí o homem, quando pecou, ele ficou desprotegido. O homem no pecado, ele é como uma folha seca caída no chão, que o vento dá e ele vai para qualquer lado, qualquer lugar, sem uma direção. Mas Jesus, lá em João 14:6, ele nos dá uma direção e um caminho para o ser humano seguir. Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Muitas são as pessoas que vão em muitos caminhos, mas a própria palavra diz: há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas são caminhos de morte e de perdição. Lá em João 8:32 diz a respeito da verdade: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem encontra a verdade, que é Jesus, ele entende que é um pecador e que necessita de arrependimento. Não há salvação para a humanidade sem arrependimento. O homem tem que confessar os seus pecados, né? O homem tem que deixar o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo, o engano, as religiões, a idolatria. O homem tem que adorar somente a Deus, né? O homem tem que deixar de ser religioso para ser um homem e uma mulher de Deus. A sua religião, a sua crença não vale nada para Jesus, né? O seu dinheiro, a sua fama, né? A sua riqueza, vai ficar tudo, meu irmão, aqui na terra. Quando o homem, ele passar para outra eternidade, ele não vai levar os seus bens, ele não vai levar a sua riqueza, né? Vai ficar tudo. Lá em Hebreus 9:27 fala que é ordenado ao homem a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. O homem só tem uma vida, e esta vida, ela tem que ser conquistada aqui, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna, né? Deus deixou você à vontade para você escolher qualquer caminho que você quiser. Ele não te obriga a seguir ele, não. Ele só disse lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, né? Jesus, ele chama o pecador para chegar até ele, né? Mas a distância do pecador para com ele é grande no pecado, porque o pecado se acha maior que Deus na vida do pecador. O pecador acha que ele morrendo no pecado, ele vai para o céu. Ele está enganado, né? Deus não tem nada com o pecado, não compactua com a prostituição, com a mentira, com o adultério. Deus não compactua com as práticas pecaminosas, ilícitas, com o ódio, com a mágoa, né? Com as religiões, com as idolatrias, com os sexos ilícitos. Deus não compactua com o pecado. É por isso
que quando ele chegou para uma mulher que foi pega em pleno adultério, e na lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada e morta. Era assim naquele tempo. Quando um homem ou uma mulher pecava, ali traía e transgredia aquela lei, se ajuntava a multidão para apedrejar aquela pessoa, e aquela pessoa era morta, apedrejada na lei de Moisés. Mas Jesus, quando viu aquele povo, os escribas, fariseus, religiosos, querendo condenar aquela mulher, e levou aquela mulher até Jesus. Ele disse: mestre, está aqui uma mulher que foi pega em pleno adultério, e na lei de Moisés ela tem que ser morta, e morta apedrejada. Olha aí, os escribas, fariseus, os religiosos, queria realmente matar aquela mulher, mas teria colocar Deus em prova, para ver o que Jesus tinha a dizer naquele momento. Mas Jesus, com a sua sabedoria extraordinária, olhou para a multidão e disse: quem daí não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra naquela mulher. Mas olha aí o que ele disse para aquela mulher. Muito importante para vocês analisar a vida de vocês todos. Cadê os teus acusadores, mulher? Aí ela disse para ele: foram todos embora, Senhor. Aí ele disse para ela: olha aí, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha aí como é importante o homem se arrepender dos pecados, meu irmão, para morar no céu. Olha aí como você está enganado no pecado, e dizendo que a sua religião vai levar você ao céu, que você tem que prostituir, tem que roubar, tem que matar, tem que adulterar. Olha aí como você está enganado. Aquela mulher precisou se arrepender. Como ele disse: vai e não peques mais. Houve um arrependimento naquela mulher. Houve algo extraordinário dentro daquela mulher, para ela ser salva, e para você e para eu ser salvo. Nós temos que se arrepender, confessar o nosso pecado. Como a palavra diz: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia, mas aquele que encobre não prosperará. É a necessidade de um homem entender que ele não pode morrer no pecado. É a necessidade do homem hoje entender que o pecado condena a sua alma. O pecado leva você ao inferno, e é condenação eterna, não volta mais não, meu irmão. Não volta mais não. Jesus, ele ama o pecador, porque nós todos somos pecadores, mas abomina o pecado. Ele não compactua com o pecado. Ele é um Deus santo, um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que pode libertar o homem da escravidão do pecado. E aí, Jesus Cristo, com seu amor, ele nos deu algo extraordinário, que é o perdão, que é a confissão dos pecados. A palavra de Deus diz: quem está em mim, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eles se fizeram tudo novo. Hoje, meu irmão, você tem a oportunidade de hoje ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e deixar a imoralidade, e deixar a prostituição, a mentira, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento nós estamos esperando o grande arrebatamento da igreja, e muitos
vão lamentar este dia. A mensagem de Deus, os atalaias de Deus, a própria palavra, ela fala que o homem não pode permanecer na desobediência a Deus. O homem na desobediência a Deus, ele é inimigo de Deus. Aí você diz até que ama ele, que segue ele, que tem uma religião, mas você está distante dele no pecado, Há dois caminhos que o homem tem que entender para poder passar a eternidade: ou o caminho do céu, ou o caminho do inferno.